Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Funlecast, muito além da sala de aula, o podcast da Fundação Lautons de Educação e Cultura. Aqui é o espaço onde a gente discute sobre o poder transformador da educação, conta histórias de pessoas que realizam aqui na nossa Funlec. E hoje, como eu sempre, Nestor, mas você sempre fala isso, mais um episódio especial. Hoje, mais um episódio especial pelo nosso convidado e por tudo que vai acontecer hoje aqui. Então, você que está nos vendo, fique até o final que hoje vai ter uma surpresa imperdível que vai valer a pena. Além do conhecimento, a homenagem que o nosso convidado de hoje vai fazer a todos vocês. Sabe quem que eu estou falando? O nosso podcast de hoje, a gente vai conhecer alguém que prova que não precisamos escolher apenas um caminho na vida. Nosso convidado é professor, gestor educacional, empresário e cantor profissional. Uma pessoa que divide seus dias entre sala de aula e os palcos. Quem eu estou falando? Estou falando do professor Leonardo Matheus Conde Brits. Ele é licenciado em Educação Física e Geografia, possui especializações em gestão escolar, atua há mais de 10 anos na educação e há 6 anos está na nossa fundação, contribuindo com o desenvolvimento dos nossos alunos. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo. Como a gente sempre chama ele aqui, Professor Léo. Obrigado, Nestor. Um prazer imenso estar aqui no podcast de vocês, da Funlec, essa empresa que eu valorizo demais. Tenho um amor, um carinho assim muito grande pela instituição, pelos alunos. E o convite, a partir do momento que você me fez, não tive nem o que pensar, só aceitar e vir com o maior carinho do mundo. Obrigado mais uma vez pela recepção, né, pelo carinho de todos. E vamos embora. Estou aqui para somar e para deixar o podcast ainda mais bem estruturado aí. Boa. Então, a gente sempre fala, professor, que quando vem um convidado, ontem, por exemplo, no episódio anterior, a gente estava aqui com o professor Kennedy, e aí a gente descobriu o que tem por detrás da sala de aula. Acho que esse que é o legal. Quando eu já fiz aqui o Abre Alas, quando visualizou que além de professor, o senhor também é cantor, as pessoas, nossa, que legal. E aí a gente quer saber quem que é o professor Leonardo por detrás da sala de aula. Eu acho que assim, longe da sala de aula, dos palcos, né, do trabalho que eu também faço fora da escola, eu sou um ser humano comum, valorizo minha família, que é o principal, sempre estar com meus pais, né, meu filho. Boa. E eu acho que com os amigos, né, desfrutando do que a vida nos oferece. Eu acho que o trabalho ele é importante, mas a nossa vida pessoal também ela tem que ser bem organizada, bem desfrutada, porque senão a gente não tem saúde para poder lidar, né, com essas atividades. É isso. Então é um ser humano como qualquer outro que valoriza os princípios, valoriza tudo aquilo que a vida nos proporciona, não, né, no geral. Não, e olha que legal, quando você fala e quem é você por detrás do professor, eu não sei se você já passou por isso, quando você está numa aula, aí você, por exemplo, vamos dizer que você está tocando num barzinho, acho que alguns alunos, peraí, eu acho que aquele cara, ele é meu professor Leonardo, o senhor sai, o senhor tem vida. Então, quando você fala aqui, por isso que eu anoto tudo, quando você é um cara família, você é um cara, você é filho, né? Você focou no seu filho, então a gente vê aqui a questão dos valores, né? E aí, quando eu vi aqui seu currículo, você é formado em Educação Física e em Geografia. E aí, como é que a educação entrou no teu mundo? Você falou assim, cara, eu quero ser professor. Assim, eu durante o período ali dos meus ensinos regulares, eu tive um professor que me inspirou. Olha que legal, então, professor assim, que inspirou. A minha trajetória como aluno me marcou por causa de um professor. Inclusive ontem eu estava conversando com alguns colegas
E eu ainda falei desse fato, foi bom você perguntar, porque ontem a gente falou sobre isso. Inclusive, ele é conhecido entre né, os nossos amigos professores lá da instituição do Lorival. E eu jogava, sempre gostei de futebol, né, do esporte, e ele me levava para os jogos. Foi ele que me inseriu, na verdade, na atividade de futsal, e foi um professor que marcou minha infância, marcou a minha trajetória na escola. E a partir daquele momento, eu tinha, claro, um outro objetivo, quando eu terminei o meu ensino médio, que era formar em medicina veterinária, mas tinha como opção também, porque fui atleta, a educação física. E aí, lembrando dele, né, como um grande professor. Quem que é ele? Professor Luiz Fernando. Na época, eu estudava numa escola pública chamada Coração de Maria. Ele era meu professor de educação física. Esse professor marcou demais a minha infância, marcou demais a minha trajetória. E assim, optei pela educação física por causa dele. Eu joguei muito tempo futebol, futsal. Até hoje de hoje pratico, né, com os amigos, com o time que a gente tem. Mas fui para a área da educação justamente por causa dele. E aí acabei escolhendo a educação física, um curso maravilhoso que transformou minha vida, né, a partir do momento que eu ingressei, e tenho muito carinho pelo curso também. E aí, qual que foi a primeira escola que você começou a dar aula? Ou você já veio direto para a FUNLEC? Não, o meu primeiro emprego também foi graças ao meu professor de faculdade. Eu fui orador da turma, da minha turma, formei em 2016 em Educação Física, e eu construí uma amizade com os professores que, na verdade, todos foram maravilhosos. E esse professor, chamado Rodrigo Terra, foi quem me deu a primeira oportunidade. Eu fui trabalhar dentro da Fundação de Esporte, da Funesp. Como eu já treinava no clube na Moreninhas, né? O Vila Nova, eu já tinha um pouco de contato com a galera que vive ali no bairro e tudo. E ele que me direcionou para o Jacques da Luz, para trabalhar com as oficinas. E a primeira escola no qual eu fui inserido dentro de um projeto foi a Escola Manuel Bonifácio, uma escola de período integral, lá ficaria entre a Copavila e o Tarumã, o bairro Tarumã. Então foi a minha primeira oportunidade a partir do momento em que eu formei. E foi graças a eles. Boa. Né, a indicação deles, e tenho muito carinho. E olha que legal, você que está nos assistindo aqui, você já pegou essa lição que ele deu aqui? Não? Vou resumir para você. Vocês estão vendo que o professor Léo, desde a faculdade, ele se destacava, ele foi orador da turma, ou seja, ele se destacou, estava todo mundo visualizando ele. Ele tinha amizade com os professores, ou seja, uma rede de relacionamento que a gente chama de networking. Sim. Né? E isso fez o quê? Na busca do primeiro emprego, quem que indicou? Foi os professores. Então, você que está nos assistindo, esse é a missão do FUNLECast, trazer experiências de quem senta aqui para a gente aprender. Então, se você é hoje estudante, se você é universitário, cola nos professores. São eles que vão... Eu sempre falo, tem a diferença do professor, que é um facilitador, mas vocês vão ter, além de professores, vocês vão ter mentores. Justamente. Que eu falo que o mentor é aquele que tira as pedras do caminho. Fala assim, Léo, não vai por aí não, que eu já fui e não deu certo. Vai por aqui. E aí, ó, teve a primeira oportunidade. Beleza, aí você começou a ministrar aula de educação física. Isso. E a geografia? Né? Você vê assim, pô, o cara sai, tá lá na educação física, ministrando os treinamentos e tal. De repente, cara, conta pra mim, como é que foi? Você olhou assim, quero fazer geografia agora. Muita gente me pergunta, né? Você mudou de área, o componente, sair de biológicas de naturezas, né, para humanas, mas foi por uma grande necessidade. Eu, como já vinha trabalhando com a música, assim, foi com muita dor no coração, porque eu não queria ter deixado o curso de educação física, deixar de trabalhar com educação física, mas por conta da música eu tive que fazer essa escolha. A minha primeira opção era cursar fisioterapia, formar em fisioterapia, mas como meu irmão também é professor e ele já era formado em geografia, foi um cara que
me trouxe para ciências humanas. Foi ele quem, de fato, falou assim, Léo, vem para a área de geografia, você já entende um pouco. Você vê de novo, vou gosta. interromper ele. Outro professor na vida dele inspirando. Foi, e assim, eu sempre tive um papo muito cabeça com meu irmão, né? Ele também é um excelente professor, tem uma grande trajetória. Como que é o nome dele? Thiago Brits. Thiago Brits. E foi ele que me incentivou. Vem para a área da geografia, porque com a geografia você vai ter uma flexibilidade um pouco maior. Você vai trabalhar, você vai ministrar as aulas e você vai conseguir tocar. E foi o que realmente aconteceu. Eu conseguia administrar um pouco melhor, manter, né, a área da educação junto com a área da música, né, a arte da música. E aí eu consegui, então, conciliar. Na educação física, por muitas das vezes, eu tinha o processo de ficar na instituição por mais tempo, e isso acabava chocando com os horários, né, da música, dos shows. Então eu tive que fazer essa escolha. Ao início não foi fácil, para quem está em casa, nada é fácil, né? A gente precisa sempre ter muita dedicação, planejamento, né, se organizar, para que a gente possa ter sucesso. Acho que o foco, a determinação, a persistência é o que vale. Eu tive muita dificuldade no início, porque é uma área que a geografia, eu falo isso para meus alunos até hoje. Hoje, graças a Deus, eu tenho já um grande domínio com essa ciência, mas é uma ciência muito abrangente. E no início não foi fácil você mudar, né? Você alternar o curso ao qual você se dedicou tanto, passar a estudar um outro curso para você ter esse domínio e levar o conhecimento até os alunos. Então, assim, no início foi bem difícil. Eu tive que estudar bastante, me organizar. Claro, o meu irmão me ajudou muito também nesse processo. Eu cito ele também porque os materiais no qual eu precisava, né, era ele que me cedia. E com muita persistência eu consegui dominar a ciência. Graças a Deus, assim, acabei tendo uma paixão também muito grande pela geografia. Boa. E olha que legal, né? De novo, eu sempre falo que nos nossos episódios é o momento onde eu aprendo. Então, ó, todas as anotações que eu faço aqui, no final, eu faço um resumo para quê? Para que cada vez mais a gente melhore, né? Eu melhore como pessoa. Só que você que está nos assistindo, que é estudante, que é pai, de novo, eu sempre falo que o sucesso, ele deixa rastro. Sim. Ele fala até que o sucesso tem cheiro, né? Então, você vê que o professor Léo começou a fazer educação física, mas antes da educação física, ele já tinha uma paixão, que é a minha próxima pergunta, mas ele se apaixonou depois por geografia. Só que ele teve que se dedicar. Então, você que é aluno tem que se dedicar. Não tem segredo. Você tem que ter um planejamento. Eu gosto nas minhas palestras, professor, que eu pergunto assim, sabe aquela pergunta que fizeram para você quando você era criança? O que você quer ser quando crescer? Então, quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, anota aí, planejamento. Quem está ensinando? Sou eu. Aqui, ó, professor Léo. Foco, né? Principalmente hoje, com as novas tecnologias, a paixão, isso aqui que eu acho legal. Quer ser rico? Faça outras pessoas ricas. Sim. Quanto mais, por exemplo, ele fez educação física, mais a questão do horário e tal, também por uma paixão que é a música, que é a próxima pergunta que eu vou fazer para ele, o que ele fez? Ele foi persistente. Teve momentos que você queria desistir? Nessa transição da educação física para a geografia, eu, assim, no início somente eu fiquei com muita dúvida entre fisioterapia e ir realmente para a ciência, que é a geografia. Mas eu vou citar um outro momento, que foi o nascimento do meu filho. Então eu tive uma decisão muito... Eu até me emociono ao falar nesse momento, porque, assim, você vai ver que eu sou muito mole para essas situações, mas quem é muito próximo de mim sabe que foi uma decisão muito grande. Eu amava educação física, e o medo de você não ter sucesso, de você não conseguir controlar, dominar uma nova ciência, né? É muito grande. As então inseguranças, você tem a insegurança. Boa. E ao nascer o meu filho, eu falei, bom, se eu for realmente fazer isso, eu preciso fazer com muita vontade, com muita persistência, porque eu preciso manter, né, as condições mínimas para o meu filho. Então, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer,
Aí eu não desisti mais. Eu falei, bom, vou até o final. Eu sou muito religioso, entendo que Deus me fortaleceu nesse momento e, inclusive, me abriu muitas portas. Graças a ele, eu fui convidado para uma outra instituição logo no início da transição, antes, inclusive, de entrar na FUNLEC, que me cedeu uma boa experiência. Sou muito grato pela instituição. E foi ali que eu consegui, inclusive, caminhar um pouco mais com a geografia. Mas o ponto-chave, o ponto crucial foi o meu filho. Meu filho não deixou eu desistir. Né? Ele não deixou, o nascimento dele não deixou eu esmorecer, né? E continuar. E olha que legal. De novo, eu estou anotando tudo aqui. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter uma motivação. O que é motivação? Motivo Sim. para ação. Quem sabe, e aí eu acredito muito em Deus, eu falo que nada é por acaso. Sim. De repente você estava querendo desistir aqui e falou assim, espera aí, deixa eu colocar um fruto na tua vida aqui que você vai ter motivação. E aí aí você conseguiu os seus objetivos. E aí, como eu falei de paixão, que eu vi que você tem muito, e se vocês notarem aqui no braço do professor, inclusive, deixa marcas, está tatuado. Como é que a música entrou na tua vida, professor Léo? A minha família é uma família muito alegre. Meus pais são casados até o dia de hoje, uma bênção. E eles sempre introduziram nós, eu e meu irmão, nas festas, nos bailes. Assim, eu e meu irmão, a gente sempre gostou demais do esporte, do futebol. Mas eu sempre tive uma queda pela música, desde muito pequeno. E nas festas de família, nas festas do trabalho dos meus pais, meu avô também, o irmão do meu avô eram músicos. Isso me estimulou desde pequeno. E eu gostava demais. E eu escutava todos os tipos de gêneros na época, né? O meu pai mesmo gostava muito do modão raiz. O meu irmão já escutava bastante na época Legião Urbana, já era mais o pop rock. Minha mãe gostava muito do pagode, o pagode de 90. Olha, né? E eu escutava bastante. E aí eu peguei um amor muito grande. Só que a música, ela sempre ficou ali guardada. Eu quando pequeno, né, eu não pedi pro meu pai investir na música. E a paixão da música ela foi ocorrendo depois dos meus 15, 16 anos. Eu comecei a ter uma outra percepção. Mesmo treinando, jogando já em alguns times, eu via que a música ela mexia comigo de uma forma diferente. A emoção, as letras, as composições, eu via que eu tinha alguma coisa relacionada à música. Então a paixão ela se inicia mesmo de fato na minha vida a partir dos 15 anos. Eu considero tarde, porque eu tenho muitos amigos músicos na cidade que já estão envolvidos com a música desde os seus 6, 7 anos. Né? Inclusive cresceram comigo. Hoje são músicos extremamente profissionais aqui da cidade de Campo Grande. Outros já estavam fazendo turnê fora do Brasil, inclusive com Maiara e Maraísa. Legal. E assim, o que me chamou a atenção depois de uma grande análise é que eu demorei para iniciar, mas ela sempre esteve comigo. E aí, a partir dos meus 15, 16 anos, eu tomei iniciativa. Eu falei, pai, eu quero fazer aula de canto, eu quero... o violão eu não estudei, né? Eu fui mais para a aula do canto mesmo, trabalhar com as técnicas vocais, porque eu gostava já muito de cantar. Então eu cantava em casa, cantava no chuveiro. Eu via que já não tinha tanta vergonha, né? Então, a partir dos meus 15, 16 anos, eu iniciei o processo. Aí meu pai me ajudou demais. E a faculdade também foi o gatilho. Porque no final do curso de Educação Física, os meus amigos da turma foi quem me incentivou. Vai que você consegue, você tem futuro, você canta bem. Porque até então eu não... A insegurança também na área da música, o ramo artístico ele é muito difícil, ele não é fácil, né? Você precisa se dedicar o tempo todo. E aí, a partir do momento em que eu tive esse feedback dos meus colegas de turma, eu passei a pensar na música com mais carinho, né? Como um trabalho mesmo. Olha que legal. De novo, peguem essa daí. Se você que está nos assistindo é uma pessoa introvertida, olha a dica do professor Léo. Entra numa aula de canto.
pega técnicas vocais, que a partir disso daqui, o que ele perdeu? Ele perdeu a vergonha. Sim. Né? E aí outra coisa, que é até uma indicação do livro, que é descubra seus pontos fortes e seus pontos fracos. Quando eu vejo que o professor Léo, e isso acontece muito com a gente, de quê? De a gente não confiar no nosso potencial. Tem que vir outra pessoa e falar assim, Léo, filho, você é um artista, cara, segue teu caminho e tal. Então, dentro dos pontos fortes e pontos fracos, responde para mim aí, você que está nos assistindo, qual que é teu ponto forte? Respondeu? Então, isso você vai potencializar. Agora responde, qual que é teu ponto fraco? Ah, Nestor, eu não sei. Então, pergunta para outra pessoa. Qual que é meu ponto forte, qual que é meu ponto fraco? Porque o olhar da visão de outra pessoa vai abrir teus... Que é o que aconteceu com o professor Léo. Às vezes você poderia, não, eu estou aqui treinando, mas eu acho que... A gente sempre acha que não está preparado. Tem que vir outra pessoa. Mas, professor, e hoje? Quantas vezes... olha essa pergunta que é legal. Quantas vezes o senhor foi homenageado já? Você fala na música? Não, nos nossos colégios. Já fui muitas vezes. Eu fiz essa pergunta de propósito porque eu sei do diferencial dele como professor. E aí, professor, como é que o senhor alia a música com a educação nas suas aulas? Eu acho que a comunicação ela se encaixa em ambas as profissões. No palco a gente trabalha com muita emoção, a gente trabalha com sentimento, uma forma da gente levar a nossa arte para quem está nos ouvindo. E na sala de aula a comunicação ela amplia os horizontes, a forma de pensar, pensamento crítico. Opa. Uma forma de você também compartilhar também emoções, né, com os nossos alunos. E através do conhecimento das emoções, a gente consolidar no aluno uma base, essa base que ele vai trazer, né, ele vai usar no dia a dia. Então, as duas profissões, por mais que seja um pouco desgastante, porque a gente usa o instrumento de trabalho, que é a voz, e a gente tem que ter um cuidado muito grande, são duas profissões que elas caminham juntas, já que o processo de comunicação, ele transmite o conhecimento, ele transmite, né, a sabedoria, o sentimento, a forma de você realmente se aproximar de alguém e ensinar da melhor maneira possível, né? Uhum. Principalmente para os nossos alunos, a forma, né, de agir, de pensar, né, de valorizar a própria família. Então, isso é muito importante. Por exemplo, hoje você ministra na nossa rede FUNLEC quais disciplinas? Só geografia? Geografia, esse ano também educação física. Geografia. Com algumas turmas. Educação física. Consegui retornar um pouquinho com a educação física, matar a saudade. Nós estamos aqui gravando esse episódio em julho. Em novembro agora, nós teremos o Enem. E aí eu lembro, de novo, olha como que um professor, quando ele inspira, ele marca. Eu tinha um professor de geografia que ele nos ensinava, só que ele ensinava empiricamente. E aí, como agora a gente vai entrar na fase de Enem, você trabalha com terceirão também? Trabalho com terceiro também. Professor, como é que a gente hoje, como é que o senhor faz? Porque aí eu tô fazendo a pergunta voltado para mim, tá? Porque para mim, antes, geografia, a história tinha que decorar. Sim. Decorar data, decorar. Só que hoje você sabe que o conhecimento, e de novo, enquanto a gente tá dando a melhor aula, tá o aluno ali no YouTube, né? Tá o aluno no TikTok. Como é que o senhor faz hoje para ter um diferencial na sua aula de geografia com o objetivo de quê? Que esse aluno aprenda para o Enem, mas também que ele aprenda para a vida. Hoje o professor ele tem grandes desafios, né, dentro da sala de aula. A gente sabe que a tecnologia ela ajuda muito, né, ao aluno performar, mas ela também atrapalha em excesso. A gente sabe que todo tipo de informação nem sempre é conhecimento. E os alunos eles recebem esse turbilhão de informações em poucos segundos, na palma da mão, no computador em casa. E trabalhando com o ensino médio, né, a gurizada do terceirão, por exemplo, a gente realmente, no fundamental, a gente vem trabalhando mais conceito, algo mais conceitual. A gente
nós vamos estimular a memorização mesmo para que eles não esqueçam, né, desses conceitos. Mas quando a gente chega no terceirão, é tudo muito prático. A gente precisa colocar no dia a dia, né, e também para o aluno entender que nos vestibulares isso também vai ser cobrado. Então é onde os conceitos no qual ele memorizou nos anos anteriores, ele vai exercitar em prática no terceiro ano. Porque é assim que, inclusive, as principais bancas hoje, né, trabalham. Elas pegam o conceito, eles fracionam o conceito e eles tentam inserir na realidade, né, para o aluno ter essa percepção. Então, a prática é o que leva o aluno à perfeição, né? A matemática trabalha com a prática também. A geografia hoje também está trabalhando com a prática. A geografia, ela não é somente estudar mapas, né? Boa. Hoje é muito mais além. A geografia... Decorar as capitais. Justamente. A geografia hoje, ela traz para você situações no qual a gente já está passando atualmente. Mudanças climáticas, está envolvendo, inclusive, né, setores como a agricultura, né, a manutenção do nosso abastecimento. Isso impacta no bolso do trabalhador, impacta na inflação. Por muitas das vezes a gente reclama, o preço no supermercado, né? A gente vê os nossos pais reclamando do valor dos alimentos, mas a gente não sabe por que está alto também. E isso pode estar relacionado ao clima, pode estar relacionado a uma crise cíclica governamental, um problema econômico. Então os alunos, eles precisam entender através da prática o porquê que isso ocorre. E aí, é claro, o desafio maior do professor hoje é tentar utilizar a tecnologia para o bem. Porque por mais que eles tenham acesso a muita informação, como eu disse anteriormente, essa informação nem sempre é conhecimento. Então a gente precisa filtrar. Eles precisam ter a maturidade também de saber discernir o que é certo, o que é bom, o que vai agregar. E o que não é, né? Deixar para um momento de lazer. E então, claro, não é só a gente... Eu vejo muito também nas redes sociais, nos veículos informativos, né, que todas as instituições estão passando por isso, todos os professores, inclusive colegas de outras instituições também me reportam, né, a dificuldade que hoje é dar aula. Então, acho que o mais importante hoje é a gente ter uma boa conversa com os nossos alunos e fazer com que eles entendam que a informação ela é boa, mas ela tem que ser dosada, ela tem que ser filtrada. Para o bem deles, inclusive. Para aqueles que realmente querem ter um objetivo, que é cursar a faculdade, o curso dos sonhos, inclusive não precisar pagar a faculdade, que a gente sabe que tem um custo, né? E ter êxito naquilo que for fazer no futuro. Não, olha que legal, né? Na hora que você estava falando aqui, eu sempre falo isso nos nossos episódios, quando faz esse link. Hoje eu sou um apaixonado pelo Fórum Econômico Mundial. Né? Ou seja, as cabeças pensantes que falam assim, cara, quais são as habilidades hoje que uma pessoa tem que ter para se destacar, seja do lado pessoal, mas principalmente do lado profissional. Porque eu sempre falo o seguinte, ninguém vem estudar só por estudar. Sim. Você quer estudar porque você quer ter conhecimento, você quer fazer uma boa faculdade, igual o professor Léo falou, de preferência, se der, melhor, né? Numa faculdade que você não precise pagar, justamente. Que aí você pega todo esse investimento que você vai investir em livro, também não deu, aí eu voto. Tem faculdades particulares, tem aí ProUni, tem o que você não pode é não estudar. Falar assim, hoje isso é legal, o acesso à educação, mas onde que eu quero chegar? Quando o professor fala que um dos diferenciais dele, resumindo, é desenvolver o pensamento crítico do aluno. Isso. Então, ele não traz o conteúdo por si só, decore as capitais e tal. Não, ele, você comeu hoje? Se você comeu hoje, você pagou um valor. Isso tem relação com o dólar. Não, mas o que tem a ver o dólar? Tudo tem relação, né? Isso. Então, quando a gente faz esse link empiricamente, os nossos alunos, eles aprendem mais. E aí, professor, quando o senhor fala do seu tempo aqui, de docência, você acha que os alunos vamos colocar quando o senhor iniciou a dar aula, é diferente dos alunos de hoje? Com certeza. Quando eu comparo também a minha trajetória, né? São gerações extremamente diferentes. E eu acho que o que o professor precisa também é se adequar a isso. Hoje eu tenho colegas que têm muita dificuldade em se adaptar, né, à forma em que os alunos pensam hoje, a forma no qual a cultura, inclusive, de um outro país influencia.
E isso dentro da sala de aula também vai causar uma certa dificuldade para o professor. Mas é o que eu falo para os meus colegas de profissão, é se adaptar a eles. Eu acho que hoje é o principal. Dentro das escolas, inclusive sejam elas públicas ou privadas, o professor, para ele poder ministrar bem aquilo que ele quer transmitir, ele precisa se adaptar principalmente ao aluno. E aí, se adaptando ao aluno, ele consegue entender a forma no qual eles pensam, a forma no qual eles agem, e aí o respeito é recíproco. A partir do momento que você respeita, entende, eles também vão te respeitar e entender. Quando eu iniciei, era diferente. Hoje, está mais diferente ainda. Na minha época, eu lembro que quando eu estudava, a sala de aula era um pio. O professor, não, você já vai para a direção. E era bem rígido. Prova surpresa, eu falo para eles hoje. Né? Hoje a gente tem muitas ferramentas no qual o aluno ele consegue, inclusive, não só ter um bom desenvolvimento, mas até se ele deslizar, ele poder recuperar isso. Na minha época não tinha. Eu chegava para estudar, eu lembro até hoje, tinha alguns professores que marcaram a minha infância também nesse processo, eu falo para eles, coisa que eles não veem comigo, né? Chegava, hoje, prova surpresa, destaca uma folha, anota as questões, é isso, e vai. E coisa que não acontece mais. E, claro, são metodologias, são formas, né? Sim. Não me fez mal, porque, querendo ou não, era um susto que às vezes era necessário para o aluno, né? Às vezes a gente estava escorregando ali, opa, o professor veio, está escorregando, então hoje é prova. Opa, então o professor ele age assim. E aí a gente já sabia que ele, né, fazia dessa maneira, aí a gente pegava para estudar sempre, para não, né, ter uma nota ruim. Então, modificou-se demais. Sim. Os cenários, a atmosfera, como um todo. Eu acho que isso também está relacionado à globalização, à tecnologia, à miscigenação, né, cultural, étnica. A gente passa a destilar isso de outros países também, devido à influência que se tem, e as coisas vão mudando. Claro que a evolução também é bom para nós, a tecnologia também, ela inserida em outras áreas, né? Ela não só amplia o conhecimento, como ela salva vidas. Então, eu entendo que é um cenário diferente, no qual a gente também tem que se adaptar a isso, não só os alunos. E olha que legal, né? A questão da adaptação, de a gente estar, como professor, a gente está sempre se reinventando. Isso. Eu lembro de um caso, eu falo sempre, seja quando eu estou dando treinamento para colegas professores ou nos meus treinamentos particulares de comunicação e oratória, que eu falo assim, ó, não basta ser, você tem que aparentar ser. Exemplo, você lembra da tua primeira vez que você entrou em sala de aula? Lembro. Você estava nervoso? Muito. Só que ele, por si só, já era uma autoridade que era professor. Só que ele tinha que se investir, né? Eu lembro uma vez, eu sempre falo que nas faculdades onde eu ministrei aula, eu sempre fui muito parceiro acho que eu só tive coordenadoras, eu não lembro se eu tive coordenador. Acho que eu tive coordenadoras. E eu sempre fui muito parceiro. Eu era considerado o professor Severino. Sim. E aí eu lembro uma vez que um professor faltou, teve um problema lá familiar, não deu para assumir a disciplina. Só que isso era no sábado. A professora ligou e falou assim, Nestor, preciso que você entre segunda-feira em sala de aula. Eu falei, mas professora, eu já tenho aula. Ela falou, não. Essa você vai entrar porque é primeiro semestre. Eu falei, tá, mas que disciplina que é? Português jurídico. Eu falei, professor, eu vi isso na faculdade. Aí ela falou assim, Nestor, eu sei do teu potencial. Olha, de novo, a gente enxergar potencial em outro. Vai lá, prepara a tua melhor aula, eu preciso que você encante esses alunos. Beleza. Professor Léo, preparei a aula tal, aí na hora que eu tô lá, naquele ápice, na época não existia chat GPT, era na raça. Aí o que aconteceu? Um aluno, no final, para fechar com chave de ouro, um aluno levanta, professor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Isso daí que o senhor está explicando, se aplica ao presente do subjuntivo. Aí me vi assim, meu Deus, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, imagina. Só que, de novo, não basta ser, você tem que aparentar ser. Eu falei, ótima pergunta. Só que aqui no direito, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Então, você
assume o compromisso de buscar a resposta e próxima aula trazer para a turma, aí todo mundo falou assim, não, beleza, tá. Mas assim, nossa, Nestor, você está contando isso? Sim, o professor ele não é detentor de todo o conhecimento, Sim. mas como você mesmo falou, ele tem que se adaptar ao ambiente. Isso. E aí o que eu fiz? Saí de lá, fui rever, na outra aula a gente voltou a discutir. Então, esse é o legal da educação. E aí, professor, qual foi o teu maior desafio? E aí quando eu falo qual foi o maior desafio, é pelo seguinte, eu vou fazer uma pergunta indelicada. Quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos. 31 anos. E aí, quando a gente visualiza professor, a gente geralmente acha que aquele cara velho, né, com aquela cara fechada e tal. Qual foi os teus maiores desafios até hoje na educação? Na educação, eu acho que o início, né, do nosso desenvolvimento como professor, acho que todo professor passa por isso. Acho que é um dos maiores desafios. É você se adaptar à sala de aula, à licenciatura como um todo, até porque eu estudei educação física bacharel também, então trabalhei em educação física dentro das academias. É um processo diferente quando você entra dentro das escolas. Então, acho que o início é um dos principais desafios, mas o desafio maior de um professor, eu acho que é esse. É o que você tem no dia a dia. De todo dia inovar, né? Atualizar as suas metodologias de acordo com a adaptação. Eu acho que um professor ele não pode ficar travado somente numa forma de dar aula. A gente sabe que dentro da sala de aula nós temos alunos que são mais visuais, mais auditivos, né? Mais sensitivos. Então você precisa atingir esses objetivos. Eu mesmo falo, às vezes eu dou uma dura, né, em 5, 6 alunos ali, falo, para de conversar, né? Porque eu sei que aqui eu tenho alunos que são mais visuais, auditivos, mesmo conversando vão dar conta, e tem outros que precisam de mais atenção. Então acho que o professor com o tempo ele vai tendo essa leitura, né? Principalmente quando você tem uma grande trajetória com os alunos. Lá na FUNLEC, no Lorival mesmo, eu iniciei dando aula para os sextos até os nonos. Então, eu tive turmas que hoje estão no terceirão, que foram meus sextos, que foram meus sétimos anos. E até hoje de hoje, no terceirão, eu já sei como é o comportamento, a linguagem corporal, né, a forma, né, da gente poder dar uma aula ao aluno. E isso a gente consegue filtrar com, né, a experiência anteriormente, né, com as aulas que foram trabalhadas, o desenvolvimento da turma, enfim. Então, acho que o professor ele precisa estar sempre atento a isso, a atualizar as suas metodologias, se adaptar constantemente, se adaptar às tecnologias. Eu mesmo tenho 31 anos. Tem alunos lá na escola falando, professor, te dou 25 anos. Mas para mim, hoje já é um pouco mais difícil também. No passado, aí, uns 5, 6 anos atrás, eu já me dava, né, melhor com a tecnologia. Hoje, já não consigo tanto. Meu filho que tem 5 anos já sabe fazer coisas que eu não sei. Né? Entra, mexe no tablet, eu fico assim, né, perplexo já com a habilidade que eles têm com a tecnologia. Às vezes em sala eles mesmos falam, não, professor, é assim, sabe? Então, acho que o professor, o desafio maior é esse. É você estar se atualizando e se adaptando constantemente. Olha que legal. Existe uma pirâmide, que é a pirâmide do William Gleason, né? Acho que é um psiquiatra americano que a única coisa que eu não concordo com ele, porque assim, igual você falou, o conhecimento é individual. A forma de eu aprender é diferente da forma do Léo. O Léo, por exemplo, pode ser muito auditivo. Eu sou mais visual. E aí ele fala o seguinte, que se eu pegar, e é por isso que a gente traz esses livros, além do cenário, mas também para demonstrar, que se eu pego um livro desse só ler por si só, eu pego um livro de geografia, eu vou só ler por si só com o objetivo de tentar decorar. Ele fala que provavelmente você vai absorver 10%. Aí ele vai aumentando, 20% quando você visualiza algo, 30% quando você vê e ouve algo. E aí 50%, e aí ele fala que até os 50% é uma aula passiva, onde o professor está falando, o aluno está ali, mas ele não participa. E aí ele fala que o diferencial hoje de nós professores por isso que existem as metodologias ativas, né, onde o aluno é o protagonista do seu sucesso. E aí, quando você
E eu vi muito isso nas suas aulas de geografia, que você traz o aluno para ser o detentor do conhecimento, né? E aí, professor, você falou que você foi várias vezes homenageado. E estou falando você com 31 anos, que se tem 10 anos, você iniciou com 21 anos. 21 né? anos. Eu tinha professores, tanto na escola como na faculdade, que tinham vários anos, mas nunca foram homenageados. A pergunta é, como é que você diferencia hoje um professor comum de um professor... E aí eu vi que você falou muito de professor inesquecível. Nestor, eu acho que, assim, destoando o professor que hoje, querendo ou não, se torna uma memória para um aluno após a escola, é aquele professor que marcou, aquele professor que inspirou, é aquele professor que realmente trabalhou com o sentimento. Não só transmitindo o conhecimento, mas se aproximando realmente do aluno e, nesse processo do aluno protagonista, valorizando os aspectos que o aluno tem. Eu mesmo, eu tenho alguns alunos lá do Lorival que eu admiro muito a competência, a garra, que inclusive durante as aulas, dessa pirâmide, não sei se ela está relacionada, que você citou, mas eu falo isso para meus alunos, uma das melhores formas de se aprender também é a partir do momento em que você recebeu o conhecimento, você tentar explicar. Ah, sim, não. Você tentar... Esse é o último, que é 90%. Último, né? E eu falo muito disso em sala. Isso. E quando por exemplo, eu tenho um capítulo de prova para ser trabalhado, e eles sabem que minha prova não é tão fácil, né? Eu falo, depois de tudo, já a revisão feita, eu falo, monta os grupos, eu seleciono sempre alguns alunos para estar transmitindo o conhecimento no qual eles aprenderam para aqueles que têm mais dificuldade. E o feedback deles é sempre muito mais positivo. Quando eu pego a prova, principalmente nas questões discursivas, eu vejo que a sintetização e a organização das ideias, elas ficaram muito melhores, porque eles passaram a transmitir por si só como protagonista o conhecimento para os demais. Então, eu acho importante que o professor, para que ele seja um marco na vida de um aluno, ele não seja apenas um professor tradicionalista. Eu coloco o professor comum hoje como um professor tradicionalista, aquele que entra, dá aula, pega as coisas e vai embora. Eu acho que o aluno, ele tem algo a mais. E esse algo a mais, ele também pode fazer você aprender com as próprias experiências que ele traz de casa. Então, é você trocar experiências, é você ter um certo tato, no sentido de você se colocar no lugar do aluno, porque a gente não sabe também como é a realidade desse aluno em casa, a base estrutural, a família. Eu mesmo, nesses 6 anos que eu estive na FUNLEC, eu tive alguns casos iniciais com alguns alunos que eu vi uma grande dificuldade e a parte de introspecção. Um aluno muito introvertido, ele não queria compartilhar, conversar, enquanto o outro já é muito mais assim próximo. Eu via que alguns alunos tinham esse receio, e aí no final a gente via que o problema ele era familiar, ele era estrutural. Então eu falo para meus colegas, por muitas das vezes a gente não basta só julgar, a gente tem que se colocar no lugar do aluno também. E a inspiração ela vem disso. Eu acho que a determinação, o trabalho, o foco, o respeito. Quando você tem um respeito com o aluno ele te respeita também. Ele passa a te respeitar e ele te enxerga. Ele pode até esquecer da sua disciplina depois de 20, 30 anos, mas ele vai lembrar de você na rua. Se você passar, ele vai falar que ele era meu professor. E aí eu sempre falo assim, né? Eu acho que nós professores, a não ser aqueles que têm essa habilidade, mas eu, por exemplo, eu sou ruim de decorar nome, mas eu sou muito bom de feição. Eu acho que não existe coisa melhor para um professor quando ele está no shopping. Falou, por exemplo, eu estou andando com minha filha no shopping e minha filha fala assim, pai, o senhor tem que se candidatar. Eu falei, por quê? Aonde passa o pessoal? Ô, professor Nestor e tal. E aí, por isso que eu acho legal essa pergunta de a gente sem inspiração. Então, eu estou até emocionado porque começa a passar um filme de quantas vezes o aluno chegava assim para mim e falou, obrigado, professor, só por o senhor ter me ouvido. Porque na minha casa, eu moro com meu padrasto, que chega bêbado em casa, que bate na minha mãe. Então, quando eu vejo aqui que não basta eu entrar em sala de aula e dar a minha melhor aula e falar assim, pronto, não, mas eu não sou pago. Não é questão de ser pago, é questão de ter algumas habilidades, empatia, Isso. né?
eu sempre gosto de falar o seguinte, ninguém dá aquilo que não tem, a gente só dá aquilo que tem. Então, quando você traz assim, que tem alunos extrovertidos, você pode observar como que é dentro da família dele. Você é exemplo disso. Seus pais investiram em você, vai fazer música, quer fazer tal. Tenho convicção que era um ambiente de alegria, que música é só alegria, mas também tem outros ambientes. Então, quando a gente vê um aluno que está em baixo rendimento, é fácil falar assim, esse aluno é burro, esse aluno não aprende. Não é que ele não aprende. De novo, é por isso que eu gosto uma das minhas especializações é neurociência na educação. Então, eu tenho que impactar esse aluno, trazer a melhor forma que ele vai aprender. Né? E aí a gente desperta esse gosto pela geografia. Sim. Eu sempre falo assim, não é que você não gosta, eu mesmo não gostava de direito tributário na faculdade, né? Não é que eu não gostava, é porque eu não sabia. É porque eu tinha um professor que ele vinha e falava difícil e tal, eu falei, oh meu Deus do céu. Então, de novo, quando você vem, você fala, adorei quando essa fala, é eliminar o professor tradicional. Por quê? E aí, você acha que o professor vai ser substituído pela inteligência artificial? Eu acho que o professor tradicional ele já foi substituído. Olha aí. Ele nem precisa a inteligência artificial ela ganhar a proporção que hoje ela tem ganhado e substituir a carreira desse tipo de professor. Eu acho que isso já está acontecendo. A pandemia, a gente trouxe para nós um período de muita dificuldade e as aulas remotas deixou bem claro isso, que aquele professor que não consegue atingir seus objetivos, um simples vídeo no YouTube substitui. Então, eu mesmo, assim, em outras instituições, já vi aluno vir e falar assim, professor, não consegui aprender, eu assisti os vídeos lá, foi a prova. Né? Inclusive, aluno de cursinho também, prestar vestibular, não consegui entender, foi difícil, né? É o que a gente chama de professor horista, né? Ele entra, dá aula, vai embora, e o aluno, às vezes, ele tem uma curiosidade maior, né? Você pode orientar de uma maneira diferente, e o aluno precisa daquilo e não tem. E aí busca a internet. Não precisa nem da IA, né? A própria plataforma do YouTube, com os vídeos à disposição, acabou salvando alguns alunos. Então, acho que o professor tradicionalista ele acaba perdendo o mercado para a tecnologia no geral. E a IA, ela pode dificultar ainda mais para esse professor. Então, se ele não se inovar, ele vai perder mercado. Ele, né, não só para um concorrente, um outro professor, mas principalmente para as tecnologias. Perfeito. E essa é a função aqui do Funlecast. Nosso presidente, Alessandro Lewandowski, ele quis o quê? Trazer inovação na área tecnológica. Como é que a gente fala a linguagem do nosso aluno? O Funlecast surgiu por isso. Para a gente trazer professores, trazer alunos, trazer ex-alunos. E aí eu tenho a pergunta que você não vai responder agora. Porque assim, quando você fala que está com 31 anos, que já tem 10 anos de docência, qual que é o legado que você quer deixar na FUNLEC? Não responde ainda, porque eu quero fazer um convite aqui. Então, a FUNLEC tem 44 anos de existência. Imagine, professor Léo, quantas vidas ela transformou através da educação. Então, se você foi aluno da nossa rede FUNLEC, vamos colocar de 10 anos para trás, e quer participar da nossa comunidade, eu quero te fazer um convite a fazer parte da comunidade Legado FUNLEC. Aqui vai aparecer o QR Code, Legado FUNLEC, conectando histórias de sucesso. Lá você vai poder se conectar com ex-alunos. Nestor, eu quero mais, eu quero fazer uma doação de algum objeto antigo que eu tenho, seja do uniforme. Você tem um uniforme de 20 anos atrás, você tem um dos primeiros uniformes da nossa rede FUNLEC. Eu posso doar, Nestor? Pode e deve. E aí você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, que é FUNLEC Online. Lá você pode colocar, assistir o podcast do FUNLECast e eu quero doar um objeto que eu tenho aqui. E a gente vai encontrar a melhor forma para você deixar aqui. Você pode até deixar aqui na nossa sede administrativa, que fica no Colégio Oswaldo Tonini. Então, venha deixar o seu legado escrito aqui na história da FUNLEC. Então, tá aqui o QR Code.
entra, faz o teu cadastro e vem fazer parte da nossa comunidade. Professor Léo, e aí, me conta, qual que é o legado que o senhor quer deixar na educação? Eu acho que o legado da educação é muito parecido com o da música. Eu acho que eu quero deixar a inspiração, o respeito, o meu trabalho da melhor maneira possível para esses alunos, no qual, né, passaram comigo todos esses anos. Dizer que o conhecimento ele vai além da sala de aula e acho que as memórias para mim é o mais importante, não só para eles, mas para mim também. Eu não sei o que será, né? Como Sim. será o dia de amanhã, mas é o que eu falo para eles, tudo que eu faço na minha vida eu tento fazer bem feito. Eu tento não misturar, eu tento dar o meu melhor. E deixar, o legado que eu deixo é respeito, é inspiração, é a força de vontade que eu sempre tive, é isso. Perfeito. E lembra, se você chegou até aqui, lá no início, eu falei que iria ter uma surpresa no podcast de hoje, porque, de novo, mais um podcast extraordinário pelo professor, pela história que ele contou aqui. E vocês viram que ele tem algumas paixões, né? Uma paixão é a educação, mas vocês viram também que ele tem a paixão pela música. Então, professor, o senhor pode encantar quem está nos assistindo aqui, Claro. tocando uma música aí qual que é a música que mais pedem para o senhor na hora que o senhor está aí em Campo Grande, no nosso Mato Grosso do Sul, cantando aí para essa multidão? Eu vou fazer uma música que eu toco muito ela, você deve conhecer, com certeza. Hoje não vai ser a minha, é uma regravação, mas eu quero deixar uma mensagem de carinho para uma pessoa que nos deixou. Inclusive, ele marcou muito a minha vida. Se chama o Barba, né? Do Rancho do Barba. Foi ele que, inclusive, me deu a primeira Olha que legal. oportunidade de iniciar na carreira musical, lá no ranchinho dele, ali na Fábio Zarão, lado da exposição. A galera da música aí vai lembrar. E ao ver a notícia essa semana, eu me emocionei demais, porque ele foi uma das pessoas que não teve, né, critério. Não quer começar, vem aqui, pode vir, pode tocar. A gente fez uma amizade muito grande. Conheço as sobrinhas dele também, que foram muito amigas aí. E assim, eu até me emociono a falar dele, porque hoje eu estou com a carreira consolidada aqui em Campo Grande, mas ele foi a pessoa que abriu as portas. E Professor, aí eu lembro da música isso que a gente tocava. chama-se gratidão. Ele é uma pessoa que marcou demais a minha vida. E meu pai também, que gosta demais dessa música. Meu pai também, que é a minha inspiração. Eu falei de tanta inspiração aqui que eu esqueci de citar. Eu me inspiro muito no meu pai, que é uma pessoa muito trabalhadora. Eu até me emociono também. Me acompanha demais. Quem vê nas minhas redes sociais está sempre comigo. Esse violãozinho aqui foi ele que me deu. Boa. Eu falo muito para meus alunos, né? Então eu vou fazer em homenagem ao meu pai e ao Barba aí, que descansa em paz. Eu acho que vocês conhecem. Essa é a história de um novo herói, cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar.
Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento, pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Aê! Eu falei que o episódio de hoje estava mais que especial, porque esse é o objetivo do Funlecast, encantar com a arte, encantar com a educação. Professor Léo, sem palavras, só agradecer em nome da nossa fundação por tudo que o senhor contribui, pela sua história de vida, continue assim, você vai impactar muitas vidas mesmo. Eu sei que uma coisa eu tenho convicção, o orgulho que seu pai tem, o orgulho que sua mãe tem, o orgulho que seu filho tem e vai ter por você, porque você tem alguns sentimentos que eu acho que é um dos mais importantes que eu vi aqui com o Barba, que é a gratidão. Então, em nome da Funlec, em nome do Funlecast, a gente queria agradecer por essa participação mais que especial aqui. Eu que agradeço, mais uma vez, a voz engasgada aqui. Só de lembrar aí desses momentos, é o que marca também, você perguntou aquela hora o que marcou, né? E eu fiquei pensando agora, eu já tinha visto isso na semana, né? E aí acabei lembrando. Meu pai também é uma pessoa sensacional, minha mãe. Então, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, Nestor. Você também é um cara sensacional, admiro muito, parabéns pelo seu trabalho. E a bagagem que você tem também me inspira muito. É isso. Desculpa pela trave, faz muito tempo que eu não toco violão. Eu deixo pro meu violonista, que é um cara que também é sensacional, tá comigo há 8 anos aí já, Pedro Lino, meu produtor, meu violonista, tá sempre comigo, é o responsável pela nossa banda. E aí eu falo pra ele, o violão hoje é você, eu só penso em cantar, e você que é o fera do violão. Mas obrigado, meu irmão, agradeço de coração. E quem quiser te contratar, como é que faz? Quais suas redes sociais? Esse é o seu momento. Gente, quem puder dar uma força pra gente, compartilhar nossos trabalhos aí, a nossa arte, a nossa música, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, Deezer, Apple TV, Apple Music, tudo @Léo Britts. Léo Britts, BRITTS, tá? Vocês vão me encontrar nas redes sociais. Tenho muitas obras, muitos projetos já disponíveis em plataformas, como o Spotify. Faz o acesso, compartilha com os amigos, a gente vai agradecer de coração. E eu falei, esse foi um episódio mais que especial. Gostou? Compartilha com o maior número de pessoas. Gostou? Dá um joinha, porque esse é o Funlecast, muito além da sala de aula. Eu sou o Nestor Xavier, aqui nas técnicas, o Alan, a Isa fazendo toda a cobertura e os nossos convidados mais que especial. Até o nosso próximo episódio do Funlecast. Tchau, gente. Obrigado.